Então, Cara, falando assim um pouco sobre Deus, você falou que, uau! na minha visão, é meio que relacionado ao tema do universo e tudo nesse sentido. Porque, voltando àquele assunto lá que eu falei que me causa uma angústia, né? Em relação ao universo, esse tamanho todo, acabei comentando que, por mais que tenha esse caos, tem essa ordem, né? As coisas meio que funcionam. Sei lá, parece que tem uma programação ali última nas coisas, né? Você acredita que essa coisa pode ser Deus? E quando eu falo Deus, não é um sentido do Deus cristão, pessoal, que quer o nosso bem, né, necessariamente. E sim de uma potência, assim, que meio que criou isso tudo, essa loucura Uma toda que é o universo. entidade que criou tudo. Eu tinha, acho que fizeram essa pergunta quando eu fui lá no Lean Podcast, eles tinham perguntado, e eu falei, eu gosto muito do Feynman, como ele define essa ideia de regras do universo. E Quem? o Feynman, o Richard Feynman, era um físico também famosíssimo, tal, ele era um dos motivos de que eu tava um pouco preocupado com grandes nomes físicos. Se você pegar Newton, ele era um cara meio escroto. Se você pegar alguns grandes físicos, você vai se desanimar. Mas o Feynman parecia um cara gente boa, curtia a vida, tocava bongô. Pô, não tem como um cara tocar bongô e ser uma pessoa ruim. Mas o Feynman ele falava que o estudo da física é exatamente ver um xadrez de deuses. Tem dois deuses jogando xadrez, existem as regras, e eles não contam as regras para você. Mas você quer descobrir quais são as regras do xadrez. Você quer entender, pô, então que talvez esse cavalo ele ande de um jeito especial, talvez isso ande em L, e a gente vai descobrindo isso. Então, as regras do universo, tem muita gente que fala assim, a física quer criar, equacionar o universo. Não quer. O universo está equacionado. A gente quer saber o que está lá. Eu gosto de pensar nisso. Então, existem regras e eu quero entender. Então, a gente não faz muita questão de saber se Deus existe ou não, mas o importante para nós é entender o que ele estava pensando, quais eram as ideias dele quando ele estava criando o universo. A gente pensar, eu fico pensando assim: existe um ser poderoso que criou tudo. É muito difícil a gente definir o que seria um ser poderoso, o que seria Deus, o que seria isso, que não me importa. Mas a gente pensar de que talvez a gente fosse nessa evolução das coisas, ficar pensando assim, somos uma simulação, e se nós somos uma inteligência artificial de alguma outra coisa, Uma e aí, simulação. uma simulação, aí a gente está pensando que realmente pode existir, realmente existiria Deus, só que não existiria como seria um programador lá em cima, um grande arquiteto criando tudo. Pode ser que exista, mas eu falei isso antes, eu não me importo, eu não tenho interesse em a gente saber que existe mesmo alguém jogando algum ser onipotente. Eu Mas você tenho tem sua interesse opinião. se ele existe ou não. Então aí você teria que me definir o que é Deus, e você não ia conseguir definir o que você considera como Deus, porque o que seria para você Deus? Seria um Big Bang? Seria Deus? Seria se existisse uma mão por cima? O que seria uma mão para você controlando todo o universo? O que seria um ser movendo todas as coisas? A partir daí você entra na fé, e a parte da fé eu não tenho interesse, eu acho chato, eu acho que eu gostaria de ter, eu gostaria Não, de eu entendo, saber, mas você tem eu, sua opinião. eu gostaria, não, então, não me importo, eu não tenho interesse, não é questão se existe uma opinião de Deus ou não, eu não acho que tem uma mão fabulosa controlando tudo do modo como a gente acredita nas religiões, que tem uma mão. Existe um ser exatamente como nós, lá por trás, controlando tudo. Eu não acho que. Eu acho muito difícil ser desse jeito que a gente está imaginando o que seria Deus. Então, mas veja bem, ó. Você pode dizer que você não se importa com a legalização de uma droga específica, mas você vai ter um seu ponto de vista sobre isso. A mesma coisa sobre esse assunto. Você pode não se importar tanto, mas talvez você tenha um ponto de vista. Não, quando você lê um livro, você para assim e pensa, cara, essas folhas vieram da onde? Não vai importar, você vai querer saber do livro. Você quer ler o livro, quer se interessar mais por ele, quer ver a história dele, quer talvez você se interesse pelo autor, mas Sim. assim, de como foi construído aquela capa, como foi, são coisas que não me interessam, não é importante para mim.
E talvez não tenha sido, talvez Deus não seja dessa forma que as religiões acreditam. O problema é que assim, a parte da fé é muito importante para todo ser humano. Para todo ser humano é fabuloso. Eu admiro as pessoas que têm fé, que têm uma religião, porque cria uma âncora para você, assim. Mas eu não vejo, eu não consigo ver nenhuma possibilidade de existir um ser onipotente, onipresente, como as religiões pregam. Não vejo esse interesse e não tenho interesse em saber. Eu simplesmente não tenho a menor Nunca vontade. causou esse. Sim, lógico que sim, me teve interesse. Teve uma época, claro, a gente passa por vários momentos assim da nossa vida em que a gente se apega a alguma fé ou se apega a alguma religião. Mas aí eu passei por eu já não tenho mais esse interesse e tenho muito mais interesse no universo desse modo. Aí talvez eu acho as pessoas ficam pensando, depois que eu morrer, o que vai acontecer? Aí começa a entender a alma, espírito. Isso importa, não é interessante o que a gente tem aqui? Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Qual é o tenho sentido da vida, então, pra você? Qual é o sentido da vida? Por que a vida tem que ter um sentido? A vida tem que ter um sentido? Me diz qual é o sentido de um sorvete? Não tem sentido a gente pegar uma massa doce, não faz sentido. Não faz sentido. E por que você vive, então? Por que eu vivo? Não, eu vivo porque eu fui colocado aqui. É por isso que eu estou aqui. Mas se não faz sentido, por que você tá aqui no podcast? Eu tenho que me matar? Eu não entendi. Não faz sentido. A vida não faz sentido. A vida não faz sentido. Vida de ninguém faz sentido. A gente não precisa ter uma justificativa de vida. Você não precisa ter um. Mas você deve ter um propósito, então. Como ser humano ou como eu? Você. Eu tenho um propósito? Todo dia a gente tem um propósito. A gente acorda, tem uma vontade, algum propósito, alguma coisa. Mas nós, como seres humanos, como seres, a gente não tem propósito nenhum. Qual é o nosso propósito? A gente saiu até do ciclo da natureza. E o que te motiva, então, a acordar e sair da cama e fazer o que você faz? Isso poderia ser romântico para você. Acordar, sair da cama e fazer o que eu faço. Primeiro, que acordar, sair da cama, eu tenho boletos. Isso me faz acordar. Mas o que você poderia viver debaixo da ponte, se você quisesse. Aí, como seria a minha vida? Mas se a vida não tem sentido... E aí eu posso ser... Não, mas a vida não tem sentido. Mas existem os modos de vida. A vida não tem sentido. Mas pro cara debaixo da ponte, ele vai falar a mesma coisa. Não faz sentido. Não faz sentido a vida. Mas aí, se for para escolher já que eu tô nesse universo, já que eu tô nesse mundo e a gente tem um motivo para existir, ter um modo de se viver, eu preferia não morar embaixo da ponte, se possível, por favor. Eu não gostaria de viver embaixo da ponte. Agora, o que faz eu movimentar, eu tenho momentos maravilhosos na minha vida aqui. E elas me importam muito mais do que eu ficar pensando, sim, existe Deus, o que vai acontecer depois que eu morrer? Assim, que eu acho que não vai acontecer nada, eu só vou deixar de existir. Entendeu? E não faz. Certas coisas não precisam fazer sentido. Eu não acho que a gente. Eu não acho que essa é a pergunta que eu queria procurar. Não é a pergunta que eu quero procurar. Você, então, não tem medo da morte? Medo da morte? Eu acho que eu tenho medo da morte. Eu não queria deixar de existir. Agora, pensar o que vai acontecer depois que eu morrer, eu acho que não tem nada. Assim, mas também não me importa. E se a vida não tem sentido, por que você teme a morte? Porque eu não queria deixar de existir. Porque nesse momento eu tô existindo. E nesse momento eu tô existindo, tô podendo vir conversar com você, falar aqui com você. Quando eu deixar de existir, acabou. Então tem um senso de propósito ali. Senso de propósito a gente tem. Como seres humanos, a gente sempre tem. Como pessoa, eu tenho propósitos. Eu tenho um propósito. Vou comprar um carro. A gente tem propósito. Agora, como seres humanos, a gente não tem propósito. Qual é o nosso propósito de estar aqui nesse mundo? Se a gente nem parte, é o que eu falei, a gente não faz nem parte do ciclo da natureza, a gente já Cada um cria o seu sentido meio que para preencher a falta de sentido, né? Você tá abusando da minha filosofia. Eu não posso dizer, aí você tá batendo. Isso funciona para mim, não pode não funcionar para você, não precisa funcionar para todo mundo. Para mim, o que funciona, para mim funciona muito bem e
E eu não ter essa preocupação, e não ter esse problema de pensar que a gente tem um propósito nesse universo, a vida tem sentido, a vida não tem que ter sentido. Tá? A gente tem nossa vida e ponto. É isso. É muito. As coisas são. Às vezes essas coisas são mais simples do que a gente pensa. Pode ser só isso. A gente não tem propósito, mas a gente está aqui e pronto. Defina a vida em uma palavra. Aí você meteu uma bujanra agora, né? Aí você meteu uma bujanra na minha cara. Pô, aí você falou, desde a faculdade assistia ao bujanra e eu pensava quando o bujanra ia virar, sonhava esse momento, o que é a vida? E ele falasse isso pra mim e cada vez eu pensava coisa diferente para responder para ele. Há pouco tempo teve o Abujamra, as últimas entrevistas dele, teve uma com o Stablish, né, aquele comediante. E o comediante sofre ainda, fica assim, falando assim: pelo amor de Deus, me responde você. E o Abujamra falando: o que é a vida? Eu acho que eu estou que nem o Stablish. Eu não tenho resposta. Mas eu acho que definir a vida em uma palavra é mais fácil, né? Não, claro, o que é a vida? Eu posso falar uma coisa, falar assim: o que é a vida? É uma cerveja no fim na sexta-feira à noite, quando você volta para casa, você abre e fica depois do trabalho e você tira o sapato e joga pro lado. Eu poderia virar para você e falar assim: não, a vida é o momento em que você encontra lá o seu parente, no caso, meu sobrinho, e ele me dá um abraço. É aquele momento em que eu tô pondo um telescópio, apontando para Saturno, e uma pessoa olha e faz aquela. Oh, Saturno, faz aquela expressão. E eu poderia falar milhares de coisas para você e eu estaria errado. Não é uma coisa certa. Eu gostaria muito de saber o que é a vida. O que é a vida e não tem uma resposta para isso. Talvez esse seja o nosso propósito, a gente entender o que é a vida. Mas o que eu posso dizer para você é que esses momentos que a gente tem, esses momentos, esses pequenos momentos de evolução que a gente, essa experiência que a gente tem de convivência nesse planeta, nesse pequeno planeta curto, ela é uma experiência única, sabe? E eu acho que a gente não tem outra coisa, a gente não tem uma outra chance, não tem outra vida, não tem nada, e é uma experiência fabulosa, assim, que eu não gostaria de perder, por isso que eu não quero morrer. Tá, mas. Define em uma palavra. Uma palavra, vida? Ué, você me mata. Vida é. A vida é curiosidade. Eu acho que é o que. Se fosse falar uma palavra só, hoje eu falaria isso. Não sei amanhã. Amanhã eu falaria outra coisa pro Abujamra.